É conforme eu disse, jamais se pode ter que falar daquilo que é físico se antes passar pelo espiritual, porque está lá em cima, está lá em primeiro lugar. Então, se não haver espiritual, não haverá físico. Não haverá físico. Então, para ter que trazer cura ao nosso organismo, é importante primeiro que a gente trate do lado espiritual. Porque se o nosso lado espiritual estiver em desequilíbrio, é a mesma coisa que nada. Porque você pode até trazer cura ao físico, mas se o lado espiritual estiver em desequilíbrio, o corpo físico continua a pagar. Então é importante que você saiba como acessar o teu lado espiritual de maneiras a fazer com que o teu lado físico esteja em equilíbrio. Agora, naquilo que concerne aos curandeiros, que, como disseste bem, muitas das vezes há a tendência de ser muito mal interpretado, não é? Diabolizados até. Exatamente. As pessoas têm dificuldade de ter que separar curandeiro, feiticeiros e os outros nomes que existem por aí, não é? É assim, a própria palavra em si mesmo diz, só que as pessoas às vezes, o que acontece conosco é que nós somos ensinados desde muito criança, ou seja, somos doutrinados desde criança até que aceitar, sem questionar. Então, cabe a nós ir à busca de informação e ter que questionar o mundo à nossa volta, não é? Agora é assim, a partir do momento em que, desde muito jovem, a gente passa a ser indoctrinado, quer dizer que a gente aceita conceitos, abraça conceitos, sem questionar, e depois o resultado disso é que vai trazer essas más interpretações que existem. Por exemplo, eu costumo dizer que nós temos sido indicados da maneira certa, ou seja, temos sido indicados o certo, mas de maneira errada. Eu não sei se me fiz entender. Desde muito criança, nós temos estado a ser educados do certo, ou o certo, mas de maneira errada. É aquilo que, em português, a palavra dislexia está composta por duas palavras, que é dis, D-I-S, e lexia. Dis quer dizer ao contrário, ou ir contra, lexia quer dizer regra. Dislexia, quando junta, quer dizer ir contra a regra, ou ir ao contrário da regra. Se você reparar, aquelas crianças, muitas das vezes, quando são ou quando recebem informação, ao invés de ter que agir segundo a informação que lhes foi passada, o que acontece é que essas crianças fazem o contrário. Por isso é que eles chamam de dislexia. Quer dizer, ir contra a regra, ou ir ao contrário da regra. Então, o que tem estado a acontecer conosco é que nos ensinam por dislexia, que quer dizer, ensina-nos o certo, mas de maneira errada. Eu vou dar um exemplo muito prático. Se você for na Bíblia, vai haver uma altura em que Jesus Cristo, aquela história bíblica, em que Jesus Cristo, na sinagoga, uma vez havia muita gente a lhe perseguir para ser apedrejados. E ele parou diante deles e disse assim: eu fiz tantas obras diante de vocês, por qual dessas obras é que vocês me querem apedrejar? E o homem respondeu: não é por causa das boas obras que nós queremos apedrejar, mas como é possível que você, sendo homem, faz de ti mesmo Deus? Por isso, nós queremos apedrejar. E então ele disse: mas está escrito na vossa própria lei que o povo na qual a Escritura foi enviada, Deus chamou este povo de Deus. Como é que ainda assim vocês me querem apedrejar? E o povo respondeu: blasphemy, que quer dizer blasfêmia. Então, a palavra blasfêmia é uma palavra que tem que ter muito cuidado, porque a palavra blasfêmia, se fores no dicionário e procurar todas as definições, vais ver que a palavra blasfêmia é quando alguém atribui os atributos de Deus a si mesmo.
que quer dizer quando alguém chama a si mesmo de Deus. Então, quando você confirma aquilo que você é, quer dizer blasfêmia. Não é que seja algo negativo, mas é a confirmação daquilo que você é. Quando você atribui Deus a ti mesmo, sendo que a gente é um Deus, então quando você confirma os teus atributos, igualando-se a Deus, então eles dizem blasfêmia, como se fosse falar errado ou mentir. A maneira como nos ensinaram a palavra blasfêmia é como se fosse algo errado ou uma mentira. Mas a palavra blasfêmia, no verdadeiro sentido da palavra, quer dizer confirmação daquilo que você é, que são os atributos de Deus a ti mesmo. Então, quando as pessoas lhe disseram blasfêmia, estavam simplesmente a dizer que ele estava certo a dizer o que disse. Mas por causa do facto de nós sermos ensinados do certo, mas da maneira errada, trocam tudo. Então as pessoas, ao dizer blasfêmia, estavam a confirmar que ele está certo, mas no entendimento deles é como se estivesse a mentir. Então, nós somos educados a ter que seguir um certo conceito, mas a partir do momento em que você sai das regras que a sociedade nos impõe, e queres ser você mesmo, eles dizem que você está a agir como dislexia. Quando se diz ser nós mesmos, é simplesmente reconhecer o teu potencial e querer viver em harmonia para com todo mundo, viver em paz para com todo mundo, mas numa sociedade onde existe uma diversidade de conceitos. Então, a partir do momento em que você conhece a si mesmo e você tenta viver com esses princípios, é quando a gente diz aquilo que se dizia no Antigo Egito, man, know thyself, que quer dizer homem, conhece a ti mesmo. Então, quando você chega a ter esse entendimento e queira viver conforme é suposto nós vivermos numa sociedade com diversidades de conceitos, é quando você atinge a superioridade certa. Então, exatamente. Mas há um conceito preconcebido na cabeça de muita gente que quando você quer viver deste jeito, eles pensam que você quer viver sem seguir regras. Não é o que isso quer dizer. Você é suposto ter que seguir os conceitos naturais. O conceito é o seguinte, é um conceito universal. Não matar, não roubar, nem causar danos a si próprio ou a outra pessoa. Então, todas as outras regras estão dentro dessas. Então, se você conhecer esse princípio, você jamais haverá de ter que desrespeitar a sociedade. Então, eu usei dislexia de maneiras até que mostrar que nos ensinam acerca de curandeiros da maneira errada. E nós acabamos por ter que ver essas pessoas como se fossem pessoas malignas. Mas a palavra em si mesmo diz que é um curandeiro. Então, por que a gente não vai fazer sentido aquilo que está a falar para tentar entender aquilo que você mesmo está a falar, ao invés daquilo que nos foi posto na cabeça pela sociedade à nossa volta?